Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Karina Costa, sou advogada e professora e hoje nós vamos fazer a correção de 10 questões de bancas diversas com assuntos como Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Judiciário, as três esferas de poder da União. Nós vamos resolver as questões e comentando sobre elas. Então, sem mais delongas, bora para as questões. Então, vamos resolver aí as nossas questões. Primeira questão é da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, Quadrix. Por ser uma república federativa do Brasil, o Brasil é um país cujo poder executivo é exercido pelo presidente do... Então, essa questão aí está pedindo para a gente encontrar, né, o presidente que exerce o poder executivo. E aí a alternativa A vai dizer Senado Federal, alternativa B, Câmara dos Deputados, alternativa C, República, alternativa D, Superior Tribunal de Justiça, alternativa E, Supremo Tribunal Federal. E a nossa resposta, com certeza, é República. Inclusive, ela está aí no comando da questão para a gente, né? Por ser uma república federativa, o nosso presidente vai ser o presidente da República. Vamos só comentar aí sobre as outras alternativas. O Senado Federal, pessoal, ele faz parte do Poder Legislativo. É a representação dos estados no Poder Legislativo, que é bicameral. A Câmara dos Deputados é a representação do povo no Poder Legislativo, também faz parte da Câmara do sistema bicameral. Senado Federal e Câmara dos Deputados vão formar aí nosso Congresso Nacional. Alternativa B, Superior Tribunal de Justiça, ele faz parte aí do Poder Judiciário, assim como o Supremo Tribunal Federal. Próxima questão é de 2024, da Fundação Carlos Chagas, a temida SCC. Bora para a questão. Diante do que estabelece a Constituição Federal, no caso de haver agressão estrangeira que atinja territórios de alguns estados da Federação Brasileira, letra A, tendo em vista que a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais pelos princípios da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos, até aí está correto. A única hipótese autorizada pela Constituição é de requerimento de providências às organizações internacionais? Não. Se o nosso país está sofrendo agressão estrangeira em estados diversos, o presidente da República, que representa o poder executivo do Estado, deve agir imediatamente para nos proteger dessa agressão. Então, não há que se falar que a única hipótese é requerimento de providências às organizações internacionais. Nós vamos agir e vamos agir imediatamente, tá bom? Alternativa B aí, ó. Caberia ao presidente da República declarar guerra, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo de sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Essa aí é a nossa resposta correta, porque realmente cabe ao presidente da República declarar a guerra e celebrar a paz, autorizada aí pelo Congresso Nacional, ou referendado por ele quando o Congresso Nacional estiver no intervalo das sessões legislativas, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, letra B. Vamos ver o que está errado nas outras aí. Tendo em vista que o presidente da República exerce as funções de chefe de Estado e chefe de governo, até aí tudo certo, e diante da urgência da situação, caberia a ele declarar guerra, ok? Convocando a mobilização das Forças Armadas, submetendo, contudo, a sua decisão ao Senado Federal em 48 horas. Essa partezinha aí é que está equivocada, porque não são 48 horas. Ele vai submeter a sua decisão ao Senado Federal em 24 horas. Bom,
Alternativa D. Como representante do povo, deveria o Congresso Nacional declarar a guerra. Isso é um absurdo, porque isso é competência do presidente da República, que exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Alternativa E. Deveriam os respectivos governadores encaminhar pedido ao Senado Federal para aplicação de sanções internacionais. É um absurdo também, não há que se falar em pedido dos governadores ao Senado Federal. O presidente da República tem que agir, porque ele exerce a função de chefe de governo e chefe de Estado, então ele deve agir para proteger o nosso país de agressões estrangeiras, tá bom? Próxima questão é da Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp que tem esse formato aí de questões, né, certo ou errado. Também é desse ano, 2024. Conforme estabelece a Constituição, a outorga e a renovação de concessão, permissão ou autorização para serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens depende exclusivamente do Poder Executivo, que é o poder responsável por garantir o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal, para que a informação e entretenimento cheguem a toda a sociedade. Esse enunciado está certo. Sim, é competência aí do presidente da República, né, do Poder Executivo, explorar os serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, mas ele pode delegar por meio de outorga, renovação de concessão, permissão, autorização, essa competência aí para terceiros. E é ele que vai garantir aí essa complementariedade entre os sistemas privado, público e estatal nesse assunto de informação e entretenimento para que chegue a toda a sociedade. Gabarito certo. Próxima questão. É ato indelegável e de competência privativa do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Esse gabarito aí está errado, primeiro que tem uma contradição aí. Se é ato indelegável, essa competência não poderia ser privativa, porque as competências privativas, elas são delegáveis, tá bom? E, sim, ele vai poder dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, mas tem essa contradição aí na questão. Sim, ele pode criar e extinguir cargos e órgãos públicos, tá bom? Então, gabarito errado. Banca Sebrasp, ano de 2024, ela traz aí 3 itens para julgar certo ou errado e, ao final, pede que a gente marque uma opção correta. Então, vamos analisar aí. Julgue os itens que se seguem referentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Item 1. No âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, cujos membros são eleitos segundo o princípio majoritário para mandato de 4 anos. O que está errado nesse item aí, pessoal? Tem que tomar cuidado, porque esse item tem cara de certo. Sim, no âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, cujos membros são eleitos aí segundo o princípio majoritário. Só que o poder legislativo no âmbito federal é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos vão formar o Congresso Nacional. Embora os deputados federais sejam eleitos para mandatos de 4 anos, os senadores são eleitos para mandato de 8 anos, então não podemos falar que são eleitos
para mandatos de 4 anos, todos do Congresso Nacional, tá bom? Então, esse item está incorreto. Item 2. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou na vacância dos respectivos cargos, serão chamados ao exercício da presidência, sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. Esse item está correto, é o que diz a nossa Constituição Federal. No caso de impedimento ou vacância do cargo de presidente da República, primeiro serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, que é o representante ali do povo no poder, o do Senado Federal, que é representante dos estados no poder legislativo, e o representante, por fim, representante do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do poder judiciário. Então, portanto, esse item está correto. Item 3. O Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva são órgãos integrantes do Poder Judiciário. O item está incorreto, porque sim, o Conselho Nacional de Justiça faz parte do Poder Judiciário, apesar dele não ter a competência de julgar, ele tem uma competência mais administrativa, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é o caso à parte, não faz parte aí do Poder Judiciário, ele funciona lá no âmbito dos esportes para as decisões, né, no âmbito esportivo. Então, 1 incorreta, 2 correta, 3 incorreta, nós ficamos com a alternativa B. Apenas o item 2 está certo. Próxima questão é do Instituto de Apoio à Gestão e Educação, IGEDUT, 2024. Os ministros de Estado, nomeados pelo presidente da República, desempenham funções executivas de suas respectivas pastas, contribuindo para a efetividade das ações governamentais. Nosso gabarito aí, certo, porque sim, os ministros de Estado eles são nomeados pelo presidente da República, né? E eles desempenham funções executivas e eles são responsáveis por conduzir as políticas públicas nas suas respectivas pastas. Nós vamos ter, por exemplo, o ministro da Saúde, o ministro do Esporte, o ministro da Cultura, o ministro da Educação, e cada um vai ser especialista num tema ali diferente, vai propor ao presidente da República as respectivas pastas, ações políticas nas suas respectivas pastas. Portanto, o item está correto. Vamos passar aí para a próxima questão. Banca IDCAP, Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, questão também é desse ano. O Brasil é uma república federativa democrática, organizada em 3 poderes independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. Sobre a organização política do Brasil, analise os itens abaixo. Item 1. O Poder Executivo é chefiado pelo Presidente da República, que é eleito por voto indireto para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais um mandato consecutivo. Esse item está incorreto, porque o voto é direto e não indireto. Item 2. O Presidente da República é responsável pela administração do país, ok? É chefe de governo e de Estado, ok? Além de ser responsável pela nomeação dos ministros para compor seu gabinete. Esse item está correto. Sim, o presidente da República é chefe de governo, é chefe de Estado, é ele que vai nomear os ministros do seu gabinete. Item 3. O Poder Legislativo é bicameral, representado pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Esse item também está correto. Item 4. O Poder Judiciário é formado por diferentes tribunais e instâncias. Até aí tudo bem?
O Superior Tribunal de Justiça é o órgão máximo e guardião da Constituição, responsável por julgar questões constitucionais. Essa parte é a parte do item aí que está equivocado. Por quê, pessoal? Vamos explicar isso aí. O Poder Judiciário, sim, ele é formado por diferentes tribunais e instâncias, né? Nós vamos ter, por exemplo, os tribunais superiores, tribunais do trabalho, os tribunais da justiça eleitoral, nós vamos ter os tributares, nós vamos ter os tribunais de justiça, nós vamos ter aí, e vamos ter 2 instâncias, e não 3, como alguns leigos falam por aí, né? Nós temos primeira e segunda instância no judiciário. Às vezes eu vejo, né, pessoas falando que vão brigar por uma causa até a terceira instância, né? Elas consideram a terceira instância ali, por exemplo, como o STJ ou o STF. Mas não existe terceira instância no Brasil, visto que existem, né, as instâncias e as instâncias superiores. A partir dali nós vamos ter o STJ. O STJ é responsável, diferentemente do que traz aí o item 4, o STJ é responsável por uniformizar a aplicação da lei federal no país. E, sim, o STF, sim, o STF é responsável aí por guardar a Constituição Federal e julgar questões constitucionais. Então, quando nós ingressamos com o processo na Justiça, nós temos só até a segunda instância para recorrer se estivermos inconformados ali com o resultado, né, com o julgamento feito aí pelos juízes e desembargadores. Acima disso, acima da segunda instância, somente se a decisão proferida por um desses desembargadores, por exemplo, estiver contrária ao entendimento que foi julgado no outro estado da federação, por exemplo. Se eu tive uma decisão judicial que me deu um entendimento X com base na lei A, e eu tenho em outro estado da federação, por exemplo, a mesma situação, uma situação muito parecida que foi julgada com entendimento Y para a mesma letra A. Aí sim eu posso levar essa questão, por exemplo, para o STJ, que é responsável por uniformizar a legislação no país, a legislação federal no Brasil, né? E aí ele vai decidir se a decisão que deve ser aplicada deve ser a X ou a Y. E o que pode acontecer também é uma decisão judicial, né? Já lá no na segunda instância foi resolvida e ela é contrária à Constituição Federal. Aí sim eu posso fazer um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Mas, não, nós não temos 3 instâncias no Brasil, nós temos 2. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B, 2 e 3 apenas são os que estão corretos. Vamos passar para a próxima aí, pessoal. Ano 2023. Analise seguintes assertivas sobre a estrutura dos 3 poderes do Estado e seus respectivos representantes, e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Item 1. Presidente, governadores e vereadores são representantes do Poder Executivo. Pessoal, presidentes e governadores, sim. O presidente é o representante do Poder Executivo no âmbito federal e os governadores no âmbito estadual. Mas os vereadores, eles são representantes do Poder Legislativo no âmbito municipal. Portanto, esse item está errado, falso. Segundo aí, deputados federais, deputados estaduais e senadores são representantes do Poder Legislativo. Verdadeiro, né, pessoal? Deputados federais são representantes do Poder Legislativo lá no Congresso Nacional. Eles vão estar na
Câmara dos Deputados. Os deputados estaduais são representantes do Legislativo no âmbito estadual e os senadores são representantes do Legislativo lá no Congresso Nacional, também, porém, no Senado Federal. Então, esse item verdadeiro. Item 3. Juízes e ministros são representantes do Poder Judiciário, correto, né? Os juízes aí, eles vão trabalhar nos tribunais de justiça, por exemplo, e os ministros são os juízes que estão lá no STJ e STF, ok? Portanto, nós ficamos aí com a primeira falsa, segunda verdadeira, terceira verdadeira. Nossa alternativa correta é a letra C. Passamos à próxima questão. Banca Instituto Quadrix. Prova de 2023 para advogado. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 8 anos realizar-se-á no primeiro domingo. Já pode parar por aí. A questão está incorreta, porque a eleição do vice-governador e do governador é para mandato de 4 anos e não de 8. O único político que nós elegemos para mandato de 8 anos é o senador. Tá bom? Então, esse item está errado. Próxima questão. Instituto ACES. Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano. Nas alternativas a seguir estão listadas atribuições ou funções do chefe do Poder Executivo da União, à exceção de uma, assinale-a. Propor leis ao Congresso. Sim, o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, pode ter ali iniciativa de lei, portanto, pode propor leis ao Congresso. Propor políticas públicas ao Congresso também está correto. Né, o presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, que é o nosso chefe do poder, ele pode sim propor políticas públicas ao Congresso Nacional. Alternativa C, sancionar leis elaboradas pelo Congresso. Correto, o Congresso, né, vai criar uma lei e o presidente da República vai sancioná-la ou vetá-la. Letra D, ser o chefe supremo das Forças Armadas. Sim, o presidente da República vai ser o chefe supremo das Forças Armadas. Letra E, realizar o controle externo das contas do governo. Essa questão está equivocada, porque quem realiza o controle externo das contas do governo é o TCU, Tribunal de Contas da União. Portanto, o nosso gabarito aí é a letra E, porque essa não é uma função do chefe do Poder Executivo da União. Próxima questão. Fundatec, 2023 também. Em relação ao Poder Executivo, segundo a Constituição Federal vigente, assinale a alternativa incorreta. Portanto, nós estamos procurando a alternativa errada. Alternativa A. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Essa questão está correta. Sim, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Alternativa B. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, correto, o do Senado Federal, correto, e o do Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa alternativa também está correta. Alternativa C. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Correto, pessoal. Vagou o cargo de presidente e de vice-presidente da República, vão ser chamados aí para exercer a presidência o presidente da Câmara, nessa ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal, mas eles vão ficar ali provisoriamente, porque depois de vagar a última vaga, né, depois de aberta a última vaga, vai ter que ser feita uma eleição
90 dias, tá bom? Alternativa D. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição, a partir das eleições de 2026. Essa questão está errada, porque o mandato do presidente da República é de 4 anos, porém, isso não vai ter início em 5 de janeiro somente a partir das eleições de 2026, não, tá bom? Isso aí já está valendo desde o ano de 2021. 2021, correto. Então, essa letra D aí é a nossa alternativa equivocada. Portanto, deveremos marcar esse gabarito. Alternativa E. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 30 dias, sob pena de perda do cargo. Pessoal, essa questão também está incorreta, porque o presidente e o vice-presidente da República não podem se ausentar do país sem licença do Congresso por período superior a 15 dias. Se eles se ausentarem do Congresso por mais de 15 dias, eles precisam da autorização aí, da licença do Congresso Nacional. Portanto, nós temos 2 alternativas incorretas nessa questão aí. Pessoal, essa foi a nossa correção aí das questões. Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês aí a fixar os conteúdos, que isso ajude vocês aí a fazer as provas de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso vai ajudar vocês de alguma forma, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e compartilha também o nosso conteúdo aí com aquelas pessoas que você acha que você acredita que possam ser aí ajudadas por este tipo de conteúdo. E comenta também para a gente saber que você está gostando de fazer mais vídeos como esse, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, quando nós vamos falar então do poder executivo.